Uma madrugada em Taganrog, no sul da Rússia. Uma subestação elétrica explode em chamas. Sem energia, a fábrica que produzia drones de ataque para o exército russo simplesmente para. Não foi um míssil, não foi um drone, foi uma pessoa. Alguém que caminhou até ali, agiu e desapareceu na multidão. Existe uma guerra que não aparece nos mapas. Ela é travada por garçons, ferroviários, donas de casa e até por soldados russos. Hoje, você vai conhecer os partisãs ucranianos, a resistência clandestina que está corroendo a ocupação por dentro. Em julho de 2021, 7 meses antes da invasão em grande escala, o parlamento ucraniano aprovou a lei sobre os fundamentos da resistência nacional. O presidente Zelensky a sancionou dentro de uma base das Forças de Operações Especiais. A mensagem era clara: se a Rússia ocupar nosso território, cada cidadão será um combatente em potencial. A lei criou uma arquitetura completa, o RUK Oporu, uma unidade militar secreta cuja missão é organizar, treinar e financiar a guerrilha atrás das linhas inimigas. Até o nome do seu comandante é segredo de Estado. E, em março de 2022, surgiu o Centro Nacional de Resistência, que ensina abertamente à população métodos de sabotagem, medicina tática e contra-vigilância. É um caso raríssimo na história militar. Um Estado que transformou a guerra de guerrilha em doutrina oficial, antes mesmo de ser invadido. Mas o rosto mais temido dessa guerra invisível tem um nome: Atesh, fogo, na língua dos tártaros da Crimeia. Fundado em setembro de 2022 por ucranianos e tártaros, um povo que sofre repressão russa desde o século XVIII e foi deportado em massa por Stalin em 1944. O Atesh se tornou a maior rede partizã do conflito. E sua inovação mais audaciosa é esta: recrutar os próprios soldados russos. Segundo o líder tártaro Mustafa Dzemilev, cerca de 4.000 militares russos teriam se inscrito nos cursos clandestinos de sabotagem do movimento. O número é impossível de verificar, mas o padrão das operações sugere que a infiltração é real. O repertório é vasto. Caixas de sinalização ferroviária incendiadas em Luhansk, Donetsk e Zaporíjia, paralisando trens de munição. Açúcar despejado no tanque de um veículo de guerra eletrônica. E operações cada vez mais profundas dentro da própria Rússia. Uma ferrovia estratégica em Smolensk, ligada à produção de mísseis. Um centro de comunicações em Lipetsk. Aquela subestação em Taganrog. Um caso resume o nível de sofisticação. Um agente do Atesh assinou contrato com o exército russo. Formou-se operador de drones. Serviu 6 meses numa unidade no Donbas, transmitindo informações o tempo todo. E no final, entregou as coordenadas da base da sua própria unidade. As forças ucranianas atacaram durante os preparativos de uma ofensiva. Uma ressalva honesta: quase tudo o que sabemos vem dos canais do próprio movimento. Em território ocupado, verificação independente é quase impossível. Mas dados da organização ACLED indicam que o Atesh respondeu por mais da metade das sabotagens registradas nos territórios ocupados em 2025. Agora, a outra face da resistência, talvez a mais surpreendente. Início de 2023. Uma cozinha em Melitopol ocupada. 3 mulheres decidem que não vão mais aceitar caladas. Nasce ali o Slamavka, a Mávika Furiosa, nome de um espírito feminino das florestas do folclore ucraniano. Sua primeira arma foi um cartaz. Uma mulher em trajes tradicionais golpeando um soldado russo com um buquê de flores. O lema: "Não quero flores, quero a minha Ucrânia." O arsenal delas é a resistência não violenta levada ao limite. Um jornal clandestino semanal para furar o bloqueio de propaganda russa. Cédulas falsas de rublo espalhadas pela cidade com a mensagem: "Você está na Ucrânia." E o repasse silencioso de informações sobre movimentação de tropas. As ativistas operam em anonimato total. Apenas as 3 fundadoras se conhecem. E exploram uma vulnerabilidade que o ocupante nem percebe ter: a própria misoginia.
Os soldados russos simplesmente não suspeitam de mulheres. Em Melitopol, conta-se que os ocupantes hoje hesitam até em comer alimentos de origem incerta. O medo mudou de lado. Ao lado delas, atua o movimento Fita Amarela, nascido em Kherson, que espalha símbolos ucranianos pelas cidades ocupadas, e recebeu o Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu em 2023. Ksenia Svetlishina, uma tártara da Crimeia, foi condenada a 13 anos de colônia penal por atividades ligadas ao Fita Amarela. Um dossiê militar ucraniano documenta ativistas presos, torturados e mortos, incluindo uma jovem de 24 anos de Melitopol, ligada aos Lamavka, desaparecida pelos serviços de segurança e encontrada morta 2 meses depois. E em abril de 2026, uma investigação do jornal Kyiv Independent expôs um escândalo. Uma consultoria britânica teria captado milhões dos governos do Reino Unido e do Canadá em nome desses movimentos, enquanto ignorava alertas graves sobre a segurança dos ativistas, recrutados por um chatbot sem criptografia. A pergunta que ficou no ar é desconfortável. Onde termina o apoio à resistência? E onde começa o uso de civis desprotegidos como matéria-prima de propaganda? O debate segue aberto. O que essa guerra invisível realmente conquistou? Os céticos apontam: nenhuma sabotagem sozinha deteve uma ofensiva russa. Mas essa talvez seja a métrica errada. O efeito dos partisãs é cumulativo. Tropas desviadas do fronte para vigiar a retaguarda. Paranoia dentro das unidades. Logística sob ataque constante. E, acima de tudo, um fluxo permanente de coordenadas que alimenta os mísseis e drones ucranianos. Inteligência que, segundo o próprio movimento, ajudou a expulsar a frota do Mar Negro de Sebastopol. Como definiu um agente do Atesh, o partizan de hoje não é o homem de fuzil na floresta. É o garçom que ouve a conversa dos oficiais. O smartphone, hoje, mata tanto quanto o fuzil. Depois de 4 anos, a Rússia controla territórios, mas não conquistou o essencial: a normalidade. Em cada cidade ocupada, uma fita amarela num poste, um cartaz numa parede, um trem que não chega, lembram ao ocupante uma verdade simples. Ele pode estar na Ucrânia, mas a Ucrânia nunca deixou de estar ali. Se este vídeo te mostrou uma face da guerra que você não conhecia, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.